Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Máquinas. Hoje o assunto está muito interessante e diz respeito a todo mundo. Isso porque se você sair na rua agora, onde você está, você provavelmente vai ver uma grande confusão de postes e fios elétricos, principalmente se você morar numa cidade grande. Agora imagina isso no Brasil todo, levando em consideração que existem mais de 5 milhões de postes no país. Olha o tanto de poluição visual e manutenção que isso gera. Mas a gente tem uma alternativa e o nosso convidado vai discutir sobre isso com a gente hoje. Então, se você se interessou, fica com a gente que o programa vai começar. Mas antes, como sempre, eu preciso te avisar de se inscrever aqui no canal, dar essa força pra gente, participar também nos comentários, porque querendo ou não, tudo isso aí nos impulsiona a desenvolver mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, depois de todos esses recados, depois de todos esses avisos, partiu apresentar os nossos convidados. Alexandre, Amaral, sejam muito bem-vindos ao Papo de Máquinas. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite, terem aceitado oferecer o conteúdo de vocês aqui para a nossa audiência. Eu queria começar o programa de hoje pedindo para que vocês se apresentassem, pedindo para que vocês falassem um pouquinho da carreira de vocês, da parte profissional aí da vida de vocês. Começa por ti, Amaral. Oi, Caio, bom dia. Bom dia, Alexandre, todo mundo. Eu estou no ramo de máquinas desde 2009, né? Máquinas pesadas de construção, que é o assunto de hoje. Na verdade, já trabalhei com outros equipamentos também, na linha industrial, com empilhadeiras, né? Também mais 8 anos aí, desde 2001. Mas especificamente falando de linha amarela, né? Que é máquinas de construção, eu comecei em 2009 com outras marcas, hoje concorrentes da atual que eu estou, da Case, né? Da marca que hoje eu represento pela Brasif. Estou nesse mercado desde 2009 e no mundo da construção bem inserido aí, atendendo os clientes da capital e região. Excelente. Alexandre, fala pra gente aí tanto da engenharia EP, como também da sua carreira. Se apresenta aí para nossa audiência. Tá certo. Bom dia, Caio. Bom dia, Amaral. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o nosso setor, sobre o nosso trabalho, né? Meu nome é Alexandre Barjucci. Eu sou engenheiro civil, né? Então minha formação é na engenharia civil. Eu atuo no mercado de infraestrutura subterrânea de energia elétrica desde 2008, mais ou menos, também 2009. Exclusivamente começamos em São Paulo. A empresa existe desde 2001, né? E é oriundo de ex-Eletropaulo, né? O dono, ele na Eletropaulo, na privatização da Eletropaulo, ele saiu, né, trabalhou em algumas empresas do ramo e montou a dele, né, na sequência. Então, desde 2001, a empresa é de São Paulo, começou a trabalhar aqui. Hoje, os maiores parques de rede subterrânea são Rio e São Paulo. A gente atua nas duas cidades e em todo o resto do Brasil, né? É um prazer estar aqui com vocês. Excelente. O legal também que, querendo ou não, nessa sua apresentação você também respondeu um pouco da minha primeira pergunta, que era justamente para a gente falar um pouquinho sobre a engenharia EP, né? Exatamente como que a empresa surgiu, quais os serviços prestados. E é interessante justamente, né, essa movimentação do mercado, principalmente após a privatização, né? Justamente que a partir desse momento você abre aí para a atuação de outras empresas, mas em relação a serviços, você mencionou que vocês estão atuando mais, né, no Rio, em São Paulo, tal. Efetivamente, quais são as obrigações, quais são as responsabilidades da engenharia IP? Bom, a gente trabalha, a energia, ela é dividida em geração, transmissão e distribuição. Sim. Né? Então, geração, a gente conhece as hidrelétricas, hoje é muito parque solar, parque eólico, né? A geração ela está sofrendo uma mudança, mas toda essa geração ela tem que ser trazida para os grandes centros. Então, as transmissões que a gente vê muito, aquelas torres grandes em estrada, tudo mais, ela também existe no subterrâneo e ela é usada em projetos específicos, né? Quando a transmissão passa em algum centro, em algum ponto de dificuldade, né? Ela se torna subterrânea, mas a grande maioria é aérea. Chega nas cidades, transforma nas ETDs que a gente está acostumado e distribui. Então, o subterrâneo existe tanto na transmissão quanto na distribuição. A Light, né, que veio antes ainda da Eletropaulo, e era no Rio e em São Paulo, ela tinha um subterrâneo forte. Se não me engano, ela era canadense, então ela tinha
uma ideia de subterrâneo muito forte. Então, muito foi construído nessa época, há muito tempo atrás. E, como eu falei, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades que hoje têm um parque subterrâneo suficientemente grande para você ter uma atuação constante de construção e manutenção de redes novas e existentes, né? Então, mas além disso tem outras cidades que também tem um projeto específico. Aqui em Campinas fez um projeto na Francisco Glicério, muito bem. Aqui em Campinas teve um projeto na Francisco Glicério há uns 10, 15 anos atrás, que foi um enterramento. Então, inclusive São Paulo e Rio também, quando é projeto de enterramento, geralmente tem algum interesse, ou político, ou financeiro, ou social, para ocorrer. Então, a nossa atuação ela está tanto na construção como na manutenção de rede de distribuição e transmissão elétrica. Quando a gente fala de classe de tensão de 345 mil volts até os 110, que é o que chega na casa de todo mundo. Exatamente. E é legal que a partir do momento que a gente convida você aqui, a gente pode discutir sobre uma questão que para mim ela é muito interessante, que é justamente a rede elétrica brasileira, ela parece sempre uma bagunça, né? Querendo ou não, sim, isso é uma das coisas que a gente vai discutir bastante aqui hoje, justamente essa dificuldade, essa transição de trazer aí as vias aéreas para vias subterrâneas e tudo mais. E querendo ou não, os postes cheios de fio, cheio de coisa, cheio de uma coisa muito característica, sim, a gente já está tão acostumado que a gente não percebe, mas é horroroso. Exatamente. Então, assim, eu queria perguntar para vocês aí que nós já temos vários países que operam, né, com essas redes subterrâneas e tudo mais. Por que a gente tem tanto fio espalhado para tudo quanto é lado? Existe alguma razão para nossa rede ser como ela é? Bom, isso é histórico, será? Por causa da história das companhias que vieram? Eu tô perguntando também, porque para mim também é novidade, tá? Eu não... Na verdade, sim. A legislação, ela obriga a concessionária a fornecer energia. Não obriga a ser subterrâneo, não obriga a ser aéreo, obriga a fornecer energia. Ela vai fazer isso? Ela vai escolher o jeito mais fácil. Mais barato. O mais barato é o que é adotado. Então, mesmo nos países envolvidos, vamos usar o exemplo de Nova York, né? Você está em Manhattan, é tudo enterrado. Mas você vai para a periferia, você ainda encontra rede aérea, né? Em outras cidades, outros grandes centros. O subúrbio, né, que eles falam, né? Também é assim. Então, mesmo os países envolvidos ainda têm rede aérea e ainda assim ela é muito utilizada. O ponto do porquê o subterrâneo, né? Por que é aéreo em alguns lugares e por que é subterrâneo? Quando tem a construção da rede, ela tem uma diferença de custo, mas é uma diferença de custo relativamente pequena. Relativamente, né? Ainda assim, o subterrâneo é mais caro. Mas quando você vai fazer um bairro novo, você consegue fazer subterrâneo sem tanto impacto. Diferente de uma conversão. Então, aonde é existente, aonde o cliente já está ligado, onde já tem a rede, para converter, ela é muito caro, né? E aí sim, sempre entra na dúvida do quem paga. Né, a concessionária ela já está fornecendo energia. Por que ela vai fazer uma obra custosa para fornecer energia subterrânea? Então tem que ter algum interesse. E é o que eu falei, o interesse às vezes é político. Então o prefeito da cidade quer dar uma revitalizada ali na região, ou o governo, né, o estadual, federal, algum interesse na região para dar uma revitalizada. Ou como é o caso da Oscar Freire. Oscar Freire é um case que os lojistas se associaram para enterrar e fazer um bulevar a céu aberto. Sim. Então era uma rua normal, né? Com lojas que a gente conhece, lojas de grife, um público de alto poder aquisitivo. Os lojistas se juntaram e bancaram a obra. E a obra da conversão, ela sempre vem junto de um pacote de melhoria, né? Então, não é só tirar o poste e pronto. Refaz a calçada, refaz a via. Então, eles transformaram em um bulevar a céu aberto. Eu ouvi na época que o faturamento da loja aumentou em 300%, porque... Uma revitalização total da área. Geralmente, né? o subterrâneo vem com essa revitalização. Ela vem carregada, ela vem junto desse pacote, né? É muito raro quando tem só o subterrâneo, só a conversão. Isso é mais raro porque, como eu falei, é o interesse. E o interesse é deixar toda a região mais bonita. Sim. Eu quero falar também sobre a questão da estética dos postes, né? Que é importante a gente mencionar, que muita gente
não tem o conhecimento, por que tem tanto fio, né? E aí que a rede elétrica ela toma porrada. Sendo que a maioria não é da rede elétrica. Exatamente. Então, se olhar no poste, geralmente você tem meia dúzia de fio elétrico e uns 15 de telecomunicações. E a poluição visual, ela vem muito desse carregamento de fibra ótica, né? A legislação do setor elétrico, a regulamentação ela é muito definida, ela é muito segmentada, é muito clara. Já da telecom é uma coisa que veio surgindo, você tem diversas empresas trabalhando, então toda empresa coloca um fio. Quantas empresas que operam internet, que a gente conhece, um link dedicado. Então toda empresa coloca um fiozinho. E aí quando você vê, você tem mais de 20, 30, 40 fios num poste. Você pega grandes centros empresariais, ali a região da Berrini, é um absurdo, é uma poluição visual muito grande. A rede elétrica acaba tomando, né, entrando nesse bolo, mas eu acredito que a poluição visual do poste ela vai muito mais pelo carregamento do fio de fibra ótica do que pela energia em si. Então surgiu uma dúvida até na minha cabeça. Então, mesmo você trabalha com a rede elétrica, mesmo você enterrando, né? É aterrando ou enterrando que fala? Enterrando a rede elétrica, a poluição visual ainda vai continuar com questão da fibra ótica, a internet, ou outras que estavam penduradas naquele poste. A energia vai estar por baixo, mas ainda vai continuar. Esse é um dos desafios fio pendurado. Isso é um dos desafios do enterramento, porque você não fala só com uma empresa para enterrar, porque não adianta enterrar só o elétrico. Sim, tem Vivo, tem a Claro, não sei se pode falar o nome de empresa, mas enfim. O poste vai continuar lá e todas as operadoras de telecom vão continuar com o poste carregado. Então, para haver o enterramento da rede, tem que haver o enterramento da rede elétrica e todas as redes de telecomunicação. Esse é um grande desafio, até para quem quer fazer. Sim. A gente já esbarrou em diversos projetos de cidade ou particulares de interesse privado que não conseguiu viabilizar por não conseguir fechar esse pacote todo. Então, quando fala em enterramento, em retirada de poste, tem que ter tudo. A gente, em 2018, fez o enterramento da Vila Olímpia, e a Enel, na época era a AES Eletropaulo. A AES Eletropaulo ela fez o enterramento, só que fez da rede dela. E ficou justamente isso. Ainda ficaram os postes com a Telecom para ser resolvido. Depois resolveu, hoje enterrou, mas é um desafio. É um outro desafio, né, que é trazer tudo para baixo. Em poucos lugares da cidade, né, Alexandre? Sei lá, um chute, né? Não sei se alguém tem esse número. Uma cidade que nem São Paulo, aí, a grande São Paulo, não deve ser nem 10%. É 4%, se não me engano. 4% de nada, né? Enterrada. Quando um brasileiro sai do Brasil, né? Quando a criança a gente não percebe essas coisas, mas numa idade mais avançada, você sai do Brasil para os países de primeiro mundo, né? Vai para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, Japão, é um choque que a gente toma, né? Não tem fio, não, que tá tudo. Acho que uma das maiores diferenças, né, do Brasil pro primeiro mundo é essa daí mesmo, né? Sim, exatamente. E uma coisa que eu acho que é interessante também a gente discutir é que, né, recentemente, até no ano passado, a gente teve todas aquelas questões, né, esse ano também, né, querendo ou não, mais voltado no Rio Grande do Sul em relação às chuvas, mas em São Paulo também eu lembro, né, porque eu estava morando em São Paulo, que teve, né, caiu uma chuva absurda, caiu 500 mil árvores, e aí todo mundo ficou sem luz, todo mundo ficou sem né, internet, sem tudo, né? Então, eu queria aproveitar esse exemplo para te perguntar quais as vantagens de enterrarem, né, a gente acabar enterrando todas essas redes, né, tanto esses fios de telecomunicação como também os elétricos, e se você acredita que, querendo ou não, isso vai, de certa forma, acabar virando uma tendência no Brasil, é algo que a gente está caminhando é algo que a gente quer caminhar para, você vê alguma movimentação dessa no mercado em relação a isso? Como que você me fala em relação a essas duas coisas? Tanto as vantagens da gente enterrar aí essas redes, como também se isso a gente está caminhando para né, para essa direção. Todo verão esse assunto vem à tona, né? Historicamente, todo verão tem desastres, né? Tem chuvas torrenciais e todas as chuvas torrenciais, algum bairro sofre por isso, né? Então, tem ano que sofre mais, ano que sofre menos, anos que
que um bairro específico fica 2, 3, 4 dias, às vezes até uma semana sem energia, o que é um absurdo, né? Que é um problema. Ano passado eu ainda morava na Moca, eu fiquei uma semana sem energia, cara. Exatamente. E, então, assim, sempre no verão, né, surge esse assunto. Por que não enterra tudo? Por que não é subterrâneo? A diferença entre o subterrâneo e o aéreo. O subterrâneo ele tem maior confiabilidade, né? Há quem defenda que o custo de manutenção é menor, mas uma coisa é certa, ele sofre menos intempérie, então menos ação externa, né? Para danificar uma rede subterrânea é só com uma escavação nova. Então alguém que está fazendo alguma outra rede, ou, né, que acaba danificando o cabo. E o aéreo, qualquer árvore que cai, é uma região inteira sem luz. É um dominó, né? Exatamente. Ali no Parque do Ibirapuera, naquela região, sofre muito, e é região de alto poder aquisitivo. Sim. Então, é lógico que lá restabelece muito mais rápido. Opa! Né? Mas sempre tem sempre levanta essa bandeira. E, se eu não me engano, em 2018, fizeram uma lei no município de São Paulo que tinha a obrigatoriedade de enterrar 5 km por ano de rede elétrica. Beleza. Mas quem que vai enterrar, né? É aquela lei meio sem pé nem cabeça. Se eu vejo isso como um futuro, a gente está engatinhando, né, para transformar nossa rede de aérea para subterrâneo. A gente está engatinhando. E eu vejo como um futuro, mas infelizmente muito longe. Muito longe. Cada ciclo de governo que vem, que vai, tem seus interesses. Né? Então, tem interesse numa região, em trabalhar uma coisa, mas assim, vão pegar todos os lugares famosos que tem rede enterrada. Paulista, né? Paulista, ela foi um projeto há muito tempo, interesse, e fez um negócio legal. Hoje, você anda na Paulista, é uma maravilha, né? Sim. É uma maravilha. Rebouças, Consolação, 9 de Julho, os corredores importantes, e aí vem aquilo que eu falo do interesse, o enterramento de rede ser uma coisa que vem num pacote. Esses corredores, quando fez corredor de ônibus, né, que aí transformou ali essas vias principais em corredor de ônibus, né, ali deu uma qualidade melhor, enterrou-se a rede. Hoje tem projeto que finalizou na Santo Amaro, quem é daquela região sofreu muito com a obra, né? Mas é uma reconversão completa e realmente é trabalhoso. Você faz esgoto novo, água nova, enterra a rede, pavimento novo, corredor de ônibus novo. Realmente é um impacto muito grande. Sim. Mas hoje, depois do problema, né, que é a obra, que não tem como você fazer um projeto desse tamanho sem impactar a região. Passado o problema, hoje quem passa lá com certeza vê uma nova Santo Amaro, fica muito feliz em ver aquilo lá e o entorno já se interessou, vamos fazer aqui nessas ruas aqui também, né? Já começa a ter um interesse maior depois do trabalho feito. Então a Santo Amaro é um case recente. A gente também está trabalhando ali na Avenida Imirim, que também estão fazendo corredor de ônibus e, consequentemente, aproveitando para enterrar. Já aproveitando a seara ali, exatamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente está engatinhando para converter a rede, né? Sempre algumas coisas muito pontuais, mas eu acho que vai acontecer. Sim. Vai acontecendo, né? Então, quanto tem um interesse maior, uma disponibilidade de recurso maior, investe nisso, fica um tempo retraído. E isso falando em São Paulo e Rio de Janeiro, que são centros urbanos já consolidados. Sim. Quando a gente fala aqui para o interior, quando a gente, né, pro entorno da capital, Salto, Campinas, aqui toda essa região, Indaiatuba, é muito condomínio novo surgindo. Exato. E esses condomínios, eles vêm muito forte no subterrâneo. Já começa, né? Porque, já nasce subterrâneo. ao invés, porque querendo ou não, de tudo que você mencionou, pra gente é muito claro, né? De que, poxa, legal, quando você vai construir, você tem as duas opções, uma assim, né? A aérea acaba sendo um pouquinho mais barato, mas você já vai do começo, faz direito, porque senão você não vai precisar converter depois. Que é muito mais caro, né? Você não vai precisar cavar depois, cava agora, né? Então isso eu também vejo até que eu sou de Mococa, né?
Mococa também, a gente está com várias expansões ali de bairros novos, todas as coisas, tudo aterrado. Eu olho aquilo e falo, mano, que inveja, nossa, porque é lindo. É bonito pra caramba, porque parece uma coisa de tipo... Não parece que tá no Brasil, né? Exatamente, parece tipo, dá até um pouco de tela azul, assim, de tipo, caraca... Tipo, é assim que tinha que ser, sabe? Porque você olha ao redor, você não vê um monte de fio, você não vê um monte de poste. Você, tipo, não, você vê casa, você vê prédio de comércio e tal. É isso. É até um sentimento... Visualmente muito mais bonito. É um sentimento de pertencimento ali e tudo mais que é absurdo. E uma coisa que eu queria também puxar um pouco para o nosso lado, afinal de contas o Amaral está aqui e não me deixa esquecer dessas coisas, que é falar um pouco do nosso mercado, falar justamente aí que é sobre a distribuição das máquinas de linha amarela. E quais são os equipamentos principais da linha amarela utilizados nesse tipo de obra. Né? Eu sei que a gente sempre fala da retroescavadeira, né? A gente aqui é apaixonado pela retroescavadeira, vou tatuar a retroescavadeira no braço, porque é a coisa que a gente efetivamente assim, mais fala, porque mais é utilizada em todas as pessoas com quem a gente conversa aqui, a gente vai falar de máquina, a gente fala da retro, mas quais são esses equipamentos e como eles são utilizados? Bom, para fazer tudo isso, obviamente que a gente precisa de cada vez mais o trabalho mecânico, né? A gente não só o clássico, né, que a gente está acostumado, mas cada vez mais inovação, implementos e tudo mais para substituir a mão de obra e trazer tecnologia. Bom, grande centro, né? Como que você faz uma obra no meio da Santo Amaro com equipamento específico para isso? Então, equipamentos compactos, versáteis, né, que me possibilitam transitar no meio de uma rua para outra, com uma versatilidade um pouco maior. Então, quando a gente fala mini carregadeira, mini escavadeira, você vai ver que eu vou falar muito em mini, porque tem espaço, uma limitação. né? Questão tem uma de limitação, espaço, né? Exatamente. A gente está construindo uma vala aqui, o trânsito está do lado. Eu vou fazer um giro da máquina. Eu adoraria escavar com uma máquina de 13 toneladas, de 15 toneladas. Que a obra acabaria muito mais rápido. Exatamente, né? Mas o giro é limitado, né? A ocupação é limitada. Então, eu tenho que reduzir para uma mini, uma de 8 toneladas, uma de 5 toneladas, né? Dependendo como for a região ali. Sempre tem quando fala em escavação, né? Sempre tem esse dilema. Mais produção ou menor ocupação. A gente vai para menor ocupação quase sempre pelas características e a versatilidade, né? A retro, ela ao mesmo tempo que eu faço uma escavação, eu também consigo transportar material, aterrar a vala. Ela tem pneu, né? Então eu trabalho em cima do asfalto, para eu não danificar o asfalto, eu preciso girar com pneu. Isso é uma coisa que a gente que não tá no dia a dia, a gente esquece, né? Que, poxa, são máquinas gigantescas, pesadíssimas. Você vai passar numa rua, é capaz que você estrague a rua, de tão pesada que é a máquina. Principalmente com a escavadeira de esteira, né? Exato. Só complementando o que o Alexandre falou, tem a mini escavadeira e a retro. Não é uma ou outra, né? É o que o Alexandre está falando. Tem aplicação que ele vai colocar a mini escavadeira ali, por questão de espaço, ele não tem nem raio de giro. E em outras aplicações ele vai usar a retro. A retro tem uma vantagem em relação à mini e tem uma desvantagem, né? A mini escavadeira tem a vantagem do espaço. Ela trabalha num espaço menor e vai produzir. A retro tem pneu. Então a retro ela vai estar emplacada, ela vai poder rodar na rua que nem um ônibus ou um carro. Sim. E ela vai poder pegar um material na caçamba frontal, levar para outro lugar. O braço dela vai girar, também é articulado. Então são duas máquinas complementares que eu acredito que ele usa as duas, né, na operação dele, né? Inclusive, daí que veio a necessidade da compra de retroescavadeiras, né? Fizemos uma parceria ano passado aí. Então, são máquinas complementares, não é uma ou outra, né? Sim. Cada uma tem seu valor ali. E num espaço apertado, numa cidade caótica, né? Geralmente você não está trabalhando no interior ali, que é tudo tranquilo, né? Você tá e mais não está fazendo algo do zero, né? Às vezes você está... meio que construir o avião enquanto o avião está voando. Sim. Já, né? Então, o trânsito precisa continuar, o comércio está rolando e tal, e você está tendo que efetivamente, como que eu faço todas as minhas obrigações aqui, ocupando o menor espaço possível, sem, né? Acabar com o trânsito, né? Que já vai mais caótico do que já é, né? Impossível você
as obras são feitas em vias importantes, né? A gente não faz em via que não passa ninguém. As obras são em vias importantes. Então a gente precisa manter o fluxo do trânsito. Óbvio que isso vai impactar, né? Que vai ter um impacto, vai reduzir uma faixa, vai trabalhar à noite, né? Que os vizinhos não gostam muito, mas a CET adora, que é um jeito de tirar o trânsito da obra, você trabalha à noite aqui. Mas o vizinho não precisa dormir na cabeça deles. Então, eles preferem que o barulho seja feito à noite do que o trânsito de dia. É lógico que, para a população local, os dois têm impacto, né? O trânsito é um impacto, o barulho é um impacto. Quem mora ali, né? A localidade lá, o comércio, os moradores, com certeza são impactados de qualquer maneira. Mas, com certeza, a gente precisa manter a vida normal, né, na medida do possível, enquanto a gente executa a obra. Isso, a versatilidade das máquinas é muito importante, né? O fato da gente poder usar uma retro não só para escavar, mas também para picotar o asfalto, trocar um implemento. Eu uso o mesmo equipamento para fazer 1, 2, 3 atividades, só trocando um implemento aqui e ali, para mim é muito vantajoso, né? Porque a gente já está com o equipamento lá, não consegue ficar trazendo coisa nova, levando coisa nova, né? Traz um que é só para isso, volta que é só... Então, com o mesmo equipamento, a gente tem a versatilidade de trocar um implemento e cortar o asfalto, romper estrutura, depois compactar. E depois de tudo isso ainda vem o pessoal da pavimentação, né? Sim. Que o asfalto, né? Tem que asfaltar, né? O maquinário da pavimentação também... É um pouco diferente, né? Alguma coisa se utiliza, né? Mas tem também muita aplicabilidade, né? E a retro hoje acaba sendo o canivete suíço, né? Pouca gente... O pessoal, quando olha uma retro, acha que ela só cava. Não. Sim. O braço da retro, até o Alexandre tem, né? A linha hidráulica. Você pode colocar um rompedor hidráulico, uma ferramenta, uma tesoura, efetivamente. Se precisar cortar alguma coisa, né? Às vezes a tesoura também é hidráulica. Então, hoje acaba sendo um canivetinho suíço mesmo, né? Retro. A versatilidade de ocupação e também de uso. Isso é fundamental para a nossa atividade. E ainda, né, falando sobre essas máquinas e terminando aqui a nossa conversa, qual que é o volume de manutenção que elas precisam? Né, a gente tem como prever esses custos e alguma forma de prevenir que a máquina ela não fique parada em manutenção? Queria começar contigo, Amaral. A manutenção preventiva sempre é a prioritária, né? Você vai... É que nem o corpo humano, né? Vamos cuidar dele, né? Não deixa chegar no último estágio para vir com a corretiva, né? A máquina é a mesma coisa. Então, o Alexandre tem a equipe dele também de manutenção, sabe bem disso, está há muitos anos no ramo. O ideal é você sempre seguir as manutenções do fabricante, né? No caso da retro, a gente tem 250 horas, 500, 1.000, 1.500 e 2.000, e aí o ciclo vai se renovando. No caso das mini escavadeiras também, mini carregadeira, a mesma coisa, né? Então, o ideal é que o cliente ele esteja sempre acompanhando aí o manual do fabricante, trocando óleo, filtro e fazendo as revisões, lubrificações do equipamento para que ele não tenha os problemas corretivos, né? Acidentes acontecem no meio do caminho também, os percalços, né? Uma obra é um negócio bem complexo, né? E é importante destacar que a Case agora na MT Expo, ela trouxe também as mini escavadeiras, que eram uma família de máquinas que a gente não tinha no portfólio no Brasil. A Case trouxe um tempo, e agora voltamos para ficar, né? A mini escavadeira de 2,7 toneladas, 3,5, 4 e 5 toneladas. Especificamente 4,2 e 5 toneladas. Então, esses 4 produtos agora vêm para aumentar a família de máquinas, mini escavadeiras também. Excelente. E esse é o portfólio que tem tudo a ver com a gente, né? Totalmente. A gente faz escavações, quando a gente fala em rua, a gente usa um pouquinho mais pesado, 8, 10. Quando a gente... Até 5, né? 5 a gente ainda usa na rua, mas tem muita escavação em calçada. Calçada é 2,7, né? 2,7, não tem como ser outra coisa. Uma valinha muito pequenininha, ocupação, né? Sobe em cima da calçada, tem que ser leve. Então esse é uma linha que a gente usa muito e precisa muito. E aí você falou da manutenção, a manutenção ela é extremamente importante, que é isso. A gente parar um equipamento no meio da execução é muito prejuízo, né? Muito prejuízo por uma quebra, né? Por uma questão corretiva, né? Até porque a gente ou tira o equipamento para levar até um local para arrumar, ou tem que ir lá arrumar. Então a logística no centro urbano, ela é o desafio. E a manutenção vem junto disso, né? Se não tiver uma manutenção corretiva bem alinhadinha,
o prejuízo de parar, ter que levar e voltar, ele é muito grande. Exatamente. É o que a gente fala, né? Você cuida do negócio, a gente cuida da máquina. Então, por favor, né? A gente está aqui para justamente te ajudar. Então, Alexandre e Amaral, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Foi excelente ter vocês aqui no Papo de Máquinas. Queria agradecer novamente aí tanto pela gentileza quanto conhecimento de vocês que vocês ofereceram para a nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu adorei participar daqui, adorei falar um pouquinho da nossa atividade. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer o Caio pela oportunidade e principalmente o Alexandre porque aceitou, né, sair de São Paulo, parar de enterrar e vim aqui para participar do nosso podcast, dar um pouco do conhecimento dele sobre o assunto. É um cliente importante para a gente e agradecer a todo mundo aí. E assim a gente finaliza mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida e a gente tem um encontro marcado daqui a 15 dias. Te vejo no próximo episódio. Tchau!